Olá, tudo bem? Estamos em mais uma edição do nosso programa Pro Animal, aqui na TV Cidade. Eu sou Arlene Chinesky Lázari e esse é o nosso convidado de hoje, o Christian, nosso querido Christian, meu colega da prefeitura, Christian Tonin. E ele é coordenador da ouvidoria do município. Ouvidoria é um órgão super importante que a gente tem na prefeitura, que é o canal de comunicação direta entre os munícipes e a nossa prefeitura. Todos os serviços, ou quase todos, né, solicitados podem ser através da ouvidoria, principalmente aquela comunicação rápida, olha, aconteceu isso aqui na minha rua, ou tá faltando luz, ou eu preciso de tal coisa, como é que eu consigo? Tudo o Christian resolve pra gente. Tudo bem, Christian? Seja bem-vindo. Oi, Arlene, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer poder falar um pouquinho contigo sobre esse trabalho e principalmente a gente entrar num assunto tão importante que são nossos queridos amigos, os animais, que é uma causa que eu venho acompanhando há muito tempo também. Então, a gente tem 3 pontos importantes que a gente quer conversar com o Christian hoje. Primeiro, como que é a relação dele com animais, a gente não sabe. E também, segundo, que o Christian vai fazer parte, então, do conselho. A princípio está pleiteando uma vaga, né, no Conselho Municipal de Proteção Animal. E terceira questão é em relação à demanda na nossa ouvidoria dos assuntos relacionados a animais. Então, Christian, vamos lá, tu prefere um, ou dois ou três? Vamos começar na ordem, né? Vamos na Um, lógica, na pode sequência. ser. Conta a tua história com os animais. Então, desde criança eu sempre gostei muito de animais. Eu tinha um cachorro chamado Lobo, né, quando eu era criança. E ele morreu atropelado, segundo o que me contaram. Minha mãe e meu pai disseram, morreu atropelado. Então eu fiquei com aquele sentimento de, poxa, né, o cachorro morreu atropelado, enfim. Muitos anos depois, eu peguei minha mãe numa conversa com alguém. Eu tava chegando em casa, espreitando a casa, digamos assim. E eu descobri que a minha mãe, ela doou o cachorro e me mentiu. Nossa, eu fiquei tão sentido, Arlene, tão sentido, porque eu adorava aquele bichinho, adorava aquele cachorro, mas ele era grande demais pro nosso pátio, então eles encontraram uma família que tinha um pátio maior, que ele não precisava ficar acorrentado, etc. Isso de uma determinada maneira diminuiu um pouco, mas o fato de eu saber que ele não morreu, sabe, assim, mudou um pouco minha perspectiva, porque eu tinha ficado desapontado, né? E aí depois nós tivemos outro bichinho. Eu tive uma experiência da família ter comprado um bichinho, tá? De ter comprado um cachorro de raça e tal. Aquilo nunca me agradou muito, né? Eu não gostava tanto daquele bichinho quanto eu gostava daquele de rua que eu tinha quando eu era criança, o Lobo. E aí, obviamente, eu fui crescendo, tomando meus passos, minha vida, sempre muito corrida, e eu me colocava uma justificativa, assim, não, eu não vou ter bichinho porque eu não tenho tempo de dar amor e carinho que ele precisa, que eles merecem, a atenção e tal. Não vou ter, e eu me resignei a ter qualquer tipo de animalzinho durante muito tempo. Até que um dia meu coração voltou a amolecer, por assim dizer, né? Eu tava passando por uma loja e uma conhecida me atacou e disse, Christian, olha só, nasceu lá nos meus pais uma ninhada de gatinhos, enfim, e tal, são esses gatinhos, me mostrando no celular e tal. E, eu tava considerando já inteiro de novo, bichinhos e tal. Pensei, talvez seja um sinal do universo. Fui até lá ver os bichinhos, né? Tinha, tipo assim, 20 e poucos dias os bichinhos e tal. E aí eu fui numa loja, comprei uma caixa de areia, tomei uma aula com uma veterinária lá sobre o que era preciso para ter um gatinho e resgatei na verdade, daqueles que é minha paixão, a Julieta. Batizei ela com esse nome em homenagem à obra, ao romance, né, Romeu e Julieta. E aí eu, enfim, fui cuidando dela até que ela começou a me arranhar muito. E aí me deram uma dica, ela precisa de um irmãozinho ou de uma irmãzinha.
E eu pensei, bom, quem tem um, tem dois, né? Espaço para dois. Nesse final de semana que eu decidi adotar um gato, um amigo meu me ligou dizendo, olha, minha sogra trouxe um gato de Porto Alegre e veio com um filhotinho. Uma gata de Porto Alegre veio com um filhotinho. Tu não sabe quem que quer? E eu fui lá e era um amarelo, um dourado lindo. É o D'Artagnan. Infelizmente eu perdi ele depois de uns anos por aquela doença do trato urinário, sabe? Mas eu tive 2 gatos ali e tava muito feliz. Quando, numa postagem, eu comecei, né? Segue gato, segue ONG, segue, até pra, né? Começar a interagir. E um dia eu vi numa postagem da ONG uma ninhada de gatos. E tinha assim, um filhotinho, sabe, daqueles que tu olha aquela fofura toda, que é a Roma, né? Um carinho só, a minha gorda. E eu adotei a Roma por causa de uma postagem que eu vi pra ajudar, enfim. E por último não. Daí teve a Siena, que foi o seguinte, eu tava voltando do restaurante e parou um carro e jogou uma caixa num terreno baldio que tinha próximo ao restaurante. Eu tava voltando com a vianda pra casa, pra comer. E aí a vizinha me gritou, olha, jogaram os gatinhos aqui e tal, papapá. Aí eu voltei pra casa, que era subir a quadra, peguei uma caixa de transporte e fui lá recolher os gatinhos. Eram 4 gatinhos, Nossa. tá? Um frajola, dois pretinhos e a minha que é rajada, né? Que eu acabei ficando. Eles estavam imundos, eles estavam pulguentos. Tanto é que eu tive um problema em casa depois, porque eu levei eles pra casa. Daí eu descobri, né, que tu não leva pra casa inicialmente ali no mesmo cômodo dos outros, porque espalha as pulgas, né? E ficou no tapete pulga, e aí tive que fazer tratamento nos outros gatos com as pulgas e tal. Mas enfim, aprendizado. Aí a gente deu um banho neles, tirou as pulgas, foi comprar vermífugo e tal. E aí pediu ajuda pra adotar eles. Houveram postagens no Face e tal, eles foram adotados por famílias responsáveis. Até hoje eu acompanho a vida desses gatos. Sim, as pessoas me mandam, o negão tá assim, o frajola tá assim, o outro negão tá assim. E aí, carinhosamente chamados os gatos, né? E tinha uma gatinha que não tinha jeito de ser adotada. Ela era tão feinha, sabe? Se tu olhasse assim, ela era tão feinha. Ela tinha uma patinha que ela era mais caramelo, tá? Ela era toda pretinha, uma patinha mais caramelo. E aí foi ficando. Eu fui aproximando com os meus gatos, né? Que já eram um pouco mais crescidos. E ela era uma miniaturazinha, uma ratinha e tal. Dei um nome, né? Chamei de Siena, em homenagem a um rio que eu gostei muito de visitar. E aí batizei, né? E aí acabei abraçando a Siena. E ela cresceu e se tornou uma gata tão linda, rajada, assim, preta, tricolor, assim, linda, maravilhosa. E aí eu pensei, não, 4 gatos, ok, né, tá bom. É um bom número, sem dúvida. Até eu morava Todos têm companhia. Isso, num apartamento e tal. Só que aí eu tava na casa de uns parentes e apareceu um gato com o bigode arrancado e a sobrancelha queimada, né? E aí naquela ânsia de, poxa, e agora? E tal, o que vamos fazer? Vamos deixar o gato aí também e tal? Vamos levar pra casa, né? Deixar ele se recuperar e depois a gente tenta doar, né? Tenta ver se alguém tem amor pra dar pra ele. Bom, ele tinha tanta necessidade de, talvez medo de passar fome, que ele virava todos os meus lixos, todas as coisas, assim. Mas ele era tão amoroso, eu não tive coragem de entregar pra adoção. Eu fiquei. Então eu cheguei a ter 5 gatos. E esse tem que nome? Sherlock Holmes, né? Eu adoro literatura, eu adoro lugares, então eu acabo colocando esses nomes nos gatos, né? A Julieta, o D'Artagnan que faleceu, a Roma, a Siena e o Sherlock. Lindos nomes. E essa é a minha relação. Eu me considero mais gateiro, né? Eu adoro cachorro também. Eu teria, se eu tivesse uma chácara, eu teria, sei lá, né? Eu talvez faria coleção de cachorros, por assim dizer, de adotar, de abraçar. Eu
ajudo, de vez em quando a gente faz algum tipo de recolhimento particular também, porque eu tenho na família nós temos uma pessoa que tem hospedagem e banho e tosse e tal, então consegue, né, às vezes colocar algum bichinho lá particular, tá? Que tu viu, que encontrou, enfim. Mas eu sou apaixonado por gatos, né? A minha vocação é. Tanto é que o meu sonho é montar um gatil, é a gente conseguir cuidar dos gatos com muito carinho também, assim como todos os bichinhos merecem, mas Claro. tem um pedacinho especial no meu coração. A gente tem, né, mais afinidade com uma espécie ou outra. Isso é inegável. Acredito que todo mundo. É normal isso aí. E então, o que mais tu tem para nos contar? Daí disso, acabou tu indo para a ouvidoria, aonde temos a questão dos animais, né? Isso, minha relação com os animais ela aumentou muito na ouvidoria. Porque assim, eu entendia que era um problema, né? Que existia, até porque existiam ONGs na cidade, existem pessoas que fazem voluntariamente, se engajam numa causa de resgatar animais, de doar animais, de conseguir, às vezes, quando acontece um acidente, fazer uma vaquinha para. Enfim, né? Eu sempre via isso acontecer no mundo online. Só que assim, eu não fazia ideia do número do quanto era frequente até entrar na ouvidoria da prefeitura, né? Porque a ouvidoria da prefeitura, até para entender, né? A ouvidoria em si, ela não resolve o problema. Meus colegas nas áreas, né, inclusive a Arlene, que resolvem, que pegam o chamado e depois vão para a rua para resolver. Mas a ouvidoria é um canal importante para destinar o problema para a área certa para resolver, né? Essa é a organização. Chega um chamado e a gente joga para a área correta que vai resolver o problema. Pois bem, no primeiro mês eu me assustei com a quantidade de registros, tá? Que as pessoas ligavam para, olha, um cachorro aqui está abandonado, olha, um gato, um cachorro atropelado, né? Várias coisas. Só que ainda não era nem um mínimo do que é hoje, porque muita gente ligava direto para a Arlene, ligava direto pro setor lá do departamento animal e tal. Quando foi resolvido assim, bom, toda a denúncia vai ser registrada para a gente ter estatística de fato, para a gente organizar, para a gente ter controle, para a gente documentar, né, que é o certo a fazer e entra como denúncia. E foi centralizado na ouvidoria isso. Eu fiquei abismado com a quantidade de ligações, WhatsApp, e-mail, via sistema direto, que as pessoas relatam problemas com animais numa cidade do tamanho de Farroupilha, né? Eu imagino como é numa cidade maior, tá? Mas uma cidade do tamanho de Farroupilha. E aí acontece de tudo. Eu não fazia ideia do quanto isso realmente impactava no município e como é importante o departamento, tá? Imaginava assim, não, tem as ONGs, elas dão conta, tem as pessoas particulares, elas dão conta. Não, tem um departamento todo, tem uma mobilização toda com veterinária, com infraestrutura, etc. E mesmo assim é uma quantidade enorme de chamados. É humanamente impossível atender todos os chamados, né? E aí eu vejo na pele todo dia essa questão de atender uma ligação e é um bichinho do outro lado que está sofrendo, que, enfim, a gente registra desde abandono, muitos abandonos que existem, maus tratos, né, das pessoas que deixam os bichinhos sem comer, sem água, no relento, e outras situações lastimáveis, na sujeira, que não cuidam bem, que vão viajar e abandonam seus bichinhos, casos de pessoas que trancaram seus bichinhos e se mudaram e foram embora e trancaram os bichinhos lá achando que, sei lá, como é que aquele bichinho vai beber, vai comer. E aí acontecem coisas doidas, tipo,
alguém chega com um bichinho no colo na prefeitura, na ouvidoria. Ai, ajuda, eu achei, ele estava perdido, né? E segura na ouvidoria até a Arlene ajudar a gente, né? Até a Arlene conseguir postar e pedir ajuda para localizar o proprietário. Não foi só uma vez, né? Foram várias. E animal silvestre, atropelado também. Animal. Lagarto, Outros né? órgãos chamam a gente também, tipo, Coruja. bom, empresas, né? Os próprios bombeiros, às vezes as polícias também precisam, às vezes, de algum apoio. É bastante, é muito assunto, né? Para um tema só. Quer dizer que realmente é uma questão importante na cidade que demanda uma organização, É sem hoje, dúvida, né? é hoje o maior número de denúncias. Porque a ouvidoria ela recebe manifestações de solicitação, elogios, reclamações, etc. Em termos de denúncias, é o assunto com maior denúncia, é o assunto que mais traz denúncia na prefeitura. Incrível, né? E que bom que a gente tomou essa decisão de registrar, de documentar tudo, porque demonstra então agora, de fato, né, em números no papel, o quanto essa demanda ela é de interesse social, de interesse público. E eu acredito que tudo começa por aí, né? Mostrando. E Christian, me diz uma coisa, então tu estás pleiteando uma vaga no Conselho de Proteção Animal do município. O que tu espera de um conselho? A cidade vai ter um conselho, para quem não sabe, a cidade teve, né, conselho, mas ele está inativo. A gente não tem bem certeza há quanto tempo. Acredito que cerca de quase 2 anos. O que tu pensa do conselho? O que possa ser desenvolvido ali? As pessoas têm que entender, Conselho Bem-Estar Animal, se eu não me engano o nome, né? E ele, todo conselho, ele tem um papel importante para poder assessorar o poder executivo, tá? Essa é a grande identificação de um conselho, né? São pessoas com muitas visões, com muitos conhecimentos, com muitas vivências, que se interessam pela causa. Acho que isso acima de tudo, fundamental, e que querem contribuir com ideias e trazer à tona, inclusive, algum tipo de melhoria, e até alterações de modus operandi, etc. Então, até onde eu vejo esse conselho, ele vai poder ajudar muito, primeiro, a entregar, talvez, para o Poder Executivo algumas ideias, tá? Para poder, inclusive, buscar recurso, melhorar infraestrutura e assim por diante, tá? Obviamente vai chegar um momento que o conselho ele tem autonomia, até porque tem uma conta bancária lá desse conselho, de buscar recurso, tá? Para ajudar o Departamento de Proteção Animal. Ou seja, daqui a pouco descobre que através de uma lei, de algum tipo de projeto e tal, consegue canalizar alguma coisa que foi recolhida lá judicialmente, tá? E consegue transformar isso em recurso para poder fazer uma campanha, para poder, enfim, ajudar, né, também financeiramente, porque isso demanda muito dinheiro, tá? Então acho que um dos papéis do conselho é entender como é que ele pode arrecadar recurso para colocar na área, para colocar no tema e para fazer. Obviamente um conselho, ele não é uma ONG, ele não vai fazer o papel de uma ONG do departamento animal, ele não faz isso, né? Mas ele com certeza vem com aí umas 20 pessoas, né? Talvez até um pouco mais, que se interessam pela causa e podem discutir soluções e aí envolver inclusive as entidades da cidade, né? Para a gente poder então concentrar ali um esforço para começar a resolver o problema. Por quê? O que eu vejo, Arlene? É necessário, vai lá, apaga o incêndio, por assim dizer, vai lá, resgata, vai lá, faz isso, faz aquilo. Só que tu tá fazendo uma coisa muito importante,
tu nem sei se triplicou, quadruplicou o número de castrações, né? Mas tem que pensar em como acaba o problema na fonte ali, né? Como consegue diminuir, né? Não simplesmente só atender, mas eu preciso ir também resolvendo o problema. Então acho que o conselho vem num papel importante de poder pegar muita gente que se interessa por animais, pessoas inteligentes lá que se candidataram aí para participar. E eu sou mais um, né? Eu me interesso muito, não só pelo fato de estar na ouvidoria e registrar todo dia problema, mas eu me interesso muito por, poxa, existe esse problema. Legal. Quais são as soluções que a gente tem para ir resolvendo esse problema? Sabe que não é do dia para noite, né, Arlene? A gente sabe que envolve uma série de coisas que envolve desde educação até ação, né? Infraestrutura, etc., recurso. Só que a gente tem que começar, né? E eu acho que Isso. o conselho é um start, é um passo importante que vai ser dado também para poder Muito pensar nisso. importante. Que é aberto o debate, né? E é aproveitado sugestões, pensado junto, acredito muito na soma das experiências, né, para trazer um pensamento para se chegar em alternativas, né? É lógico que a gente não. A questão dos animais é bastante polêmica, extremamente polêmica, até porque a gente costuma falar só de cães e gatos, né? Que são os que estão dentro das casas da gente. Mas eu, no meu caso, já falo de todos. Embora entenda que existe essa diferença ali de maior afinidade e intimidade com cães e gatos, né? Mas é necessário sim buscar estratégias para tentar resolver. E acredito que políticas públicas seja uma das grandes saídas, né, para isso. E a gente está trabalhando nas políticas públicas, mas a gente agora raciocina e pensa que não é tão simples quanto pensávamos, o quanto é complexo, né? Mas é importante que a gente já começou a caminhada e está disposto a fazer, né? Melhor do que ficar parado criticando, ou só observando, ou só avaliando. Melhor já ter começado a caminhar, né? Me parece. Concordo contigo, Arlene, e te digo mais. Esse ano a gente deu um grande passo, porque foi só um primeiro ano de um aprendizado. Né? A gente entende que uma caminhada de um longo passo, ela começa com primeiros passos e depois a gente vai aprimorando isso. Né? Eu acho que existe um plano a médio e longo prazo, mais do que simplesmente resolver um problema agora, aquele problema, esse problema, aquele outro problema. Existem ideias para se resolver o problema e de fato ele parar de acontecer esse ou aquele, ou minimizar que aconteça esse ou aquele. Acho que essa é a inteligência que tem que acontecer, né? Não Isso, só ficar correndo atrás todo dia do problema, isso, claro. mas entender como ele não vai acontecer mais no futuro. Nas duas frentes, né? No início dele, a base dele, que também é a saída, que é quando o fato já está acontecendo e não tem muita escolha, né? Um cão atropelado vai ter que recolher, um cavalo, um gato, seja qual for o animal, quando já está lá na estrada atropelado. Quer dizer que alguém negligenciou, por algum motivo ele foi parar na rua, ou ele foi abandonado, né? Ou alguém deixou o portão aberto, que é uma falta de controle, de educação de si mesmo, né? Enfim, N motivos, mas então eu concordo contigo, a gente trabalha no início, lá na base de tudo, e depois lá no final. E é a caminhada que a gente vai fazer. Mas que bom que tu tá feliz, eu também tô muito feliz com o evento do conselho, acho que vai ser sensacional pra gente. E quantas pessoas inteligentes, né? Quanta gente especial tem lá. E tu sabe, Arlene, que uma coisa que me deixa bem mais feliz, assim, de toda essa caminhada animal, foi um privilégio que eu tive de conhecer uma pessoa mais a fundo, que foi tu, né? Porque a gente sempre, enquanto eu tava lá na rede social, enquanto eu acompanhava, tu só ouvia, né? Ah, Arlene. Ou acontecia uma postagem lá, alguém marcava, Arlene. E aí, caramba, quem é essa heroína que tá toda hora correndo atrás lá e tal? Que tá todo mundo xingando. Também, né? Mas enfim, né? Se a gente dá a cara, a gente vai tomar crítica também, né? E aí, um dia eu te conheci e eu disse, essa menina
pequenininha faz tudo aquilo. Meu Deus, né? Então, mas foi um privilégio, né? É um privilégio trabalhar contigo. Sinto bastante orgulho de poder ajudar um tantinho, né? Todo dia, né? Para a gente conseguir resolver. E fico muito feliz que na cidade tem pessoas que nem tu, que se dedicam à causa, assim, de coração, assim. Gente, eu já liguei pra Arlene, tipo assim, 9 da noite, 10 da noite, em dia de neve. E ela disse, beleza, tô saindo de casa, tô indo. Tá? Então, vocês não fazem ideia, né, do que a gente todo dia nesse contato, nessa atividade, acaba criando também esse vínculo, esse laço. Agradeço muito, muito do coração mesmo, de eu poder estar aqui, falar um pouquinho, né, comparativamente falando, eu tenho um iniciozinho de história ainda com bichinhos, né, com os animais, mas sempre esperando contribuir bastante, Arlene. Tu sabe que eu sou pau para toda obra também, eu te ajudo no que tu precisares e me comprometo aqui, ó, com a cidade, com a Fazer Arlene, com bonito. todo mundo, que a gente vai dar o nosso máximo, o nosso melhor sempre. Imagina, Cristiano, eu que agradeço a convivência contigo. Também tô aprendendo bastante contigo, muito. Tu sabe o quanto que eu me socorro, né? Vivo pedindo ajuda também. É isso aí, a gente é colegas de trabalho e a gente se ajuda realmente, convive junto e a gente tá nessa missão bacana. Enfim, muito feliz também de te ter por perto, Christian. E os animais também agradecem, né? É mais uma pessoa bacana aí que veio para somar. Mas, Cristian, muito obrigada. A gente vai ter mais outras edições, a gente vai ter muito assunto para falar, acredito, de agora em diante, porque os temas começam a borbulhar, né? E tenho certeza que os debates estão abertos para grandes conversas de agora em diante. Mas foi um prazer ter estado com vocês. Até o próximo programa. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau. Onde